Olá, povo de Deus, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 9 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 5, de 1 a 8 e Lucas 6, de 6 a 11. Irmãos, é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade. E de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede. Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós. Esse tal que tem procedido assim: em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal Cristo já está imolado. Assim celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Paulo hoje trata do tema do incesto, de um homem que vivia com sua madrasta. O incesto foi sempre um problema nas culturas, mas foi praticado por grandes personalidades. Descobri alguns casos. Tutancâmon tinha vários problemas por ser filho de pais incestuosos. Os nobres da casa de Habsburgo, da Áustria, Naena, princesa havaiana, Charles Darwin, famoso por propor a teoria da evolução, que foi casado com Emma Vedvou Darwin, sua prima de primeiro grau. O casal teve 10 filhos, dos quais 3 faleceram ainda pequenos e outros 3 eram estéreis. John Phillips, líder da banda The Mamas and the Papas, e sua filha Mackenzie começaram um relacionamento incestuoso quando ela tinha 19 anos de idade e durou 10 anos. Quando Paulo ficou sabendo que um enteado estava vivendo com sua madrasta e a comunidade de Corinto estava convivendo normalmente com esse caso, Paulo se enfurece e chama isso de imoralidade e repreende duramente os coríntios. Diz Paulo que tal homem seja entregue a Satanás para a mortificação da sua carne, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Admoesta Paulo: não é digno o vosso motivo de orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes uma nova massa, já que sois pães ázimos. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. O apóstolo apela para o anúncio da fé cristã, o mistério pascal de Jesus. O que mais impressiona é que Paulo, em vez de amontoar proibições e recomendações mais ou menos paternalistas, apela para o evento pascal que, tendo caracterizado a vida de Jesus, deve também caracterizar a vida de todos os cristãos e das respectivas comunidades, pois Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Lucas 6, de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca.
os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé, e disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. O que é preferível ao sábado, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou perdê-la? Esta questão Jesus apresenta para os adeptos fundamentalistas da lei de Israel. Mais uma vez, Jesus está às voltas com uma das prerrogativas centrais da lei judaica, o respeito pela lei do sábado. É bom que se diga, Jesus não condenava a lei do sábado, que ele também a observava, mas punha em questão a maneira que os judeus a tratavam. Pela pergunta de Jesus, se pode deduzir que para ele a defesa da vida estava acima de tudo e de todos. A vida em primeiro lugar. Qual a função da lei se não nos educar no exercício da liberdade? O que passa disso pode deturpar o sentido da lei, que passa a ser usada como meio de escravização do ser humano. Hoje, um dos problemas mais agudos da nossa sociedade é o sistema jurídico e penal brasileiro. Temos quase 1 milhão de encarcerados e metade destes aguardam julgamento. Não tem pena definida. Além disso, o judiciário deveria ter vergonha quando sabe que um ditado popular é repetido à exaustão por diversos cidadãos, que a lei no país existe apenas para os 3 P's: pretos, pobres e prostitutas. Quando o rico é preso, logo paga fiança e é liberado, enquanto o pobre fica à mercê da defesa da parte do poder público, que trata, na grande maioria das vezes, os casos com desprezo e morosidade. Devido aos constantes ataques ao Supremo Tribunal Federal, os cidadãos brasileiros são levados a atribuir ao STF a origem de todos os males jurídicos do país. Porém, os desvios dos judiciários acontecem com maior frequência de forma capilar, ou seja, nas pequenas instâncias. É no âmbito das varas cíveis onde as injustiças ocorrem cotidianamente. Sem uma estrutural reforma do judiciário, não veremos o direito e a justiça serem garantidos no Brasil. Jesus, com sua prática libertadora, quis dar sentido novo à lei, colocando em primeiro lugar a vida, a defesa dos direitos de todos os cidadãos, terem acesso aos meios que lhes garantissem a vida plena, mesmo que para isso fosse preciso afrontar a lei. A hipocrisia do magistrado também é histórica. Frente à prática libertadora de Jesus, eles se encheram de raiva e começam a tramar como liquidar com Jesus. Um beijo no seu coração.